Amém? Capítulo 32. Nós vamos ler dos versículos 38 até o 42, por favor. Jeremias, capítulo 32. Nós vamos ver dos versículos 38 até o 42. Aleluia. Sei que você já está aqui pronto para receber a palavra. Sei que você já ouviu o louvor. Amém? Mas quero pedir a você que abra o seu coração para ouvir essa palavra da parte de Deus, algo que o Senhor está nos trazendo. Amém? Receba, não como sendo do homem, mas como sendo da parte do Senhor. Jeremias, capítulo 32, a partir do versículo 38. Todos encontraram? Quem encontrou, diga aí glória a Deus. Amém. Eu vou ler aqui para os irmãos. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. O versículo 41 diz: terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. No versículo 42 está escrito: assim diz o Senhor, assim como eu trouxe esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. Amados, aqui no versículo 42, o Senhor está dizendo que na mesma proporção em que Ele trouxe sofrimento àqueles que não conhecem e que não aceitam a sua palavra, Ele vai dar em prosperidade àqueles que conhecem a palavra de Deus. A Bíblia, queridos, ela é dividida em dois tempos. Nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. No Antigo Testamento, amados, para que houvesse perdão de pecados, precisaria haver derramamento de sangue. As pessoas precisariam sacrificar alguma coisa para ter os seus pecados perdoados, para ter as suas dificuldades resolvidas. As pessoas ficavam isoladas muitas vezes em algum curral, ficavam fora da cidade porque não podiam entrar por causa do seu pecado. Isso significa, amado, que se fosse no dia de hoje, nós não poderíamos entrar nesta igreja porque estaríamos cobertos de pecado, e esse pecado nos impediria de entrarmos nos átrios do Senhor. Nós precisaríamos falar com o homem, falar com o profeta, falar com o homem que iria interceder por nós, o homem que podia entrar no tabernáculo e interceder por nós. Teríamos que sacrificar alguma coisa para poder falar com Deus, para poder ter os nossos pecados perdoados. Mas, amados, também em todas as passagens, em todo o Antigo Testamento, a Bíblia nos conta que o Senhor iria enviar um anjo, e um anjo especial, ou um anjo poderoso, um anjo supremo. E este anjo nada mais é do que o seu Filho, o Senhor Jesus, que foi enviado no Novo Testamento para que nós não precisássemos mais derramar sangue ou depender de alguém para poder ter os nossos pecados e as nossas dificuldades perdoadas. A partir do momento em que o Senhor Jesus, Ele veio à terra, se materializou na forma pecaminosa chamada homem, como eu, como você, nós então, após a sua morte, tivemos um véu que antes dividia a nossa vida e a nossa vida com Deus. Esse véu ele foi rasgado, esse véu ele foi estraçalhado, e nós então podemos ter acesso direto ao Pai. Queridos, quando nós falamos acesso direto, é que não há impedimento nenhum para que você veja o Pai. Não há nenhum impedimento para que você olhe e veja o Senhor Jesus. Não há
pessoas não podiam ver esta glória, as pessoas elas podiam sentir, elas poderiam ver, mas talvez de uma outra maneira, de uma outra forma. Hoje, queridos, nós temos algo chamado Espírito Santo de Deus. Esse Espírito, queridos, foi derramado sobre nós, foi colocado nas nossas vidas para que nós pudéssemos enfrentar as nossas dificuldades, para que nós pudéssemos vencer os momentos difíceis das nossas vidas. Amados, a partir do momento em que o Senhor Jesus ele veio, a partir do momento em que Ele nos ensinou, a partir do momento em que Ele falou com os seus discípulos, e com eles, amados, Ele desenvolveu estratégia de treinamento, de santificação, de humildade, de pregação do Evangelho, amados, nós passamos a ter uma outra forma de falar com Deus. Queridos, essa forma ela é maravilhosa, porque antigamente as pessoas tinham um intercessor, elas tinham que chegar até aquele homem e dizer: olha, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema, eu tenho algo que está atrapalhando a minha vida com Deus. Mas você, nem eu, podíamos olhar para o céu e dizer: Deus, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso que o Senhor faça uma diferença, eu preciso que o Senhor me cure, eu preciso que o Senhor me trate, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Amados, sabe por que nós sofremos? Sabe por que nós passamos por dificuldades no nosso dia a dia? Sabe por que a nossa vida muitas vezes ela começa a ficar embolada, começam a surgir problemas, começam a surgir as dificuldades do nosso dia a dia? Porque, queridos, nós ainda não temos plena consciência do que é ter essa presença do Senhor em nós. Nós não temos a plena consciência de materializar o poder de Deus nas nossas vidas. Quando o Senhor ele disse aos seus discípulos: olha, se vocês estiverem comigo, se vocês crerem em mim, vocês farão as mesmas obras que eu fiz. Mas logo depois, amados, está lá em João capítulo 14, ele disse: mas olha, vocês não vão fazer apenas o que eu fiz, vocês vão fazer obras maiores do que estas. Aleluia. Sabe o que ele estava dizendo, queridos? Primeiro, dando lição de humildade, dizendo: olha, eu mesmo sendo Deus, eu mesmo sendo filho do Pai, eu mesmo tendo vindo de lá do alto, de onde eu já conheço todas as coisas, de onde eu vejo tudo, de onde eu sei o que acontece diante da minha onipresença e da minha onipotência. Ele estava dizendo: olha, você como carne, mesmo sendo pecador, mesmo ainda não tendo a plena convicção das coisas que vêm do alto, se você estiver comigo, ou seja, com Jesus, se você caminhar com Deus, aleluia, você vai fazer coisas maiores do que Deus, aleluia, você vai fazer coisas maiores do que o Senhor Jesus. Amado, sabe o que significa isso? Significa que você, através da sua fé, vai poder olhar para uma pessoa de quem você se compadece, de quem você ama, de quem você tem dificuldades, e dizer: olha, querido, levanta e anda. E essa pessoa ela vai levantar e vai andar. Amado, pode ser também que você encontre uma pessoa e você diga assim: eu me compadeço de você, eu sou menor do que você, nada tenho para te dar, mas eu quero lhe dizer algo agora: seja curado, seja transformado, seja modificado em tudo aquilo que você crê, em tudo aquilo que você vê. Amado, você tem a oportunidade, você tem o poder, você tem a unção debaixo da autoridade, debaixo do derramamento do sangue espiritual de Deus sobre a tua vida, para que você realize grandes coisas. Aleluia. Você pode fazer coisas maravilhosas, você pode fazer coisas tremendas da parte de Deus. Aleluia. Mas, amado, se nós podemos fazer todas essas coisas, se nós podemos vencer essas dificuldades, se nós podemos enfrentar tudo isso, por que, querido, nós, às vezes, ou talvez hoje, ficamos com essa amargura no nosso coração? Por que, amados, nós sofremos? Por que, queridos, nós passamos por esses momentos tão ruins? Por que você sofre? Porque eu sofro.
Oh, queridos, isso é porque realmente nós não temos consciência, nós não temos a capacidade plena da parte nossa, em nome de Deus, de compreender a magnitude do poder que há em você. Amado, quando o Espírito Santo foi liberado, ou seja, quando o Espírito Santo se apoderou de nós fomos credenciados com a carta chamada a Carta da Nova Aliança. Uma aliança incorrompível, conforme nós lemos lá em Hebreus. Uma aliança, queridos, que não pode ser destruída. Uma aliança que, mesmo quando você peca, mesmo quando você erra, mesmo quando você estiver fraco na fé, aleluia, mesmo quando você passa pelos piores momentos da tua vida, o Espírito Santo ele permanece com você. Porque eu creio, amados, que se você está aqui hoje, é porque você tem fé, porque você acredita, porque você entende que algo pode acontecer na sua vida. Você crê nisso, amado? Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amados, muitas vezes o que nós precisamos é acordar. Precisamos acordar para aquilo que nós podemos fazer. Precisamos acordar para a unção que há em nós. Precisamos acordar para a liberdade do Espírito, conforme você viu aqui nesse vídeo. Nós precisamos assumir a nossa autoridade, nós precisamos assumir a nossa coragem. Você precisa tomar coragem, você precisa ser credenciado nessa carta da nova aliança, aquela que te deu liberdade, aquela que te deu poder, aquela que te deu unção e aquela que gabaritou você para que você haja em nome do Senhor Jesus. Aleluias. No livro de João, capítulo 14, versículo 23, está escrito assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Aleluia. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós iremos até Ele e faremos morada nele. Aleluia. Você tem ideia do que é isso, amados? Isso significa que o Pai vai até você, mas Ele não vai apenas até você. Isso significa que se você for este púlpito, o Senhor não vai ficar próximo de você, mas Ele vai ficar em você. Aleluia. Sabe o que significa isso, queridos? Isso significa que você vai estar revestido da glória do Senhor. Isso significa que a unção do Espírito Santo estará plenamente manifestada na tua vida. Isso significa que você, através do poder de Deus, será capaz de fazer qualquer coisa. Aleluia. Querido, quando eu digo qualquer coisa, eu estou dizendo que você tem capacidade. Eu estou dizendo que você tem unção. Você crê nisso, amado? Eu estou dizendo que você tem todas as condições para vencer este momento pelo qual você está passando. Aleluia. Muitos, amados, têm medo de passar pelo deserto. Muitos têm medo de enfrentar o deserto. E aí eles tomam uma postura. Ou eles tomam algumas posturas. Ou não atravessam o deserto. Ou seja, não tomam atitude. Ou ficam pelo meio do deserto e morrem por ali. Ou tomam realmente uma atitude, atravessam o deserto e vão até aquilo que o Senhor os prometeu. Mas, amados, muitos vivem ainda debaixo do peso do Antigo Testamento, aonde era olho por olho, dente por dente. Aleluia. Aonde, amados, tudo era a ferro e fogo, aonde o amor ainda não havia sido expresso da parte de Deus, aonde as pessoas não tinham consciência de que o amor é superior à autoridade. Está entendendo isso? O amor, ele supera a autoridade, porque foi pelo amor, o amor ágape de Cristo, que nós tomamos e recebemos a liberdade
creem nos limites. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, prometeu-lhes uma terra chamada Canaã. Mas, amados, Canaã era apenas um território. Canaã era apenas um espaço. Canaã era apenas um lugar onde eles poderiam estar. E ele dizia que emanava leite e mel. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Nós temos que parar, passo de vocês, de procurar essa tal de Canaã. Nós temos que parar de procurar apenas um lugar limitado, apenas um lugar onde nós teremos que ficar ali, presos, reclusos naquilo que nós vivemos, porque o Senhor já veio, Ele já mudou isso, e agora Ele não te promete apenas a Canaã, mas Ele te promete o mundo inteiro. Ele diz que você tem poder sobre os céus, que você tem poder sobre o mar, que você tem poder sobre tudo, porque você governa, porque você é filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Você não está restrito apenas a Canaã física. Aleluia! Deus agora te deu uma Canaã espiritual, por onde você pode caminhar quando e onde você quiser. Amado, se nós estivéssemos limitados, ou seja, se o nosso espírito estivesse limitado de alguma maneira, nós não poderíamos ter a liberdade que nós temos hoje de pregar o Evangelho, de falar a palavra de Deus, de dizer aquilo que nós queremos. Aleluia! Hoje, queridos, conforme nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 16, quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos com Deus, o Espírito Santo é um conosco. Ou seja, nós somos um, nós temos a autoridade do Espírito Santo, nós temos a unção do Espírito Santo, nós temos a capacidade do Espírito Santo, aleluia, sobre as nossas vidas. Você tem essa capacidade, você tem essa unção, amado, para fazer aquilo que o Senhor tem estimulado no seu coração, tem colocado sobre a tua vida. Amados, nós precisamos vencer os limites, nós precisamos vencer as barreiras que muitas vezes nos prendem. E deixa eu dizer algo para você: tem muita gente que fica presa, aleluia, preso, querido, porque se prende a algumas convicções, não convicções da parte de Deus, mas convicções do homem. Essas convicções só fazem te prejudicar. Essas convicções só podem fazer com que você não progrida no âmbito espiritual. Vou citar alguns exemplos. Quando você permite que uma contenda, quando você permite que uma dificuldade impeça você de ver e ouvir a palavra de Deus. Quando as pessoas vivem presas porque estão presas a dificuldades. Quando as pessoas vivem amarradas porque não recebem perdão. Quando as pessoas vivem amarradas porque não receberam perdão. E deixa eu dizer algo para você, amado. Às vezes nós falamos assim: não estou pregando para esta igreja. Mas sim, eu estou pregando para esta igreja, porque é aquilo que Deus mandou pregar, então eu estou dizendo para esta igreja. Tem gente aqui que não libera perdão, que precisa liberar esse perdão. Você precisa liberar perdão. Eu não sei para quem, mas você precisa liberar perdão. Porque se você não perdoa, você não cresce espiritualmente. Você não muda a maneira como você enxerga. Visão limitada da parte de Deus. Uma Canaã física e não uma Canaã espiritual. Deus não quer que aconteça isso com você. Outros, amados, ficam presos. Sabe por quê? Nas finanças. Porque se prendem ao dinheiro, se prendem às coisas materiais. Não estou falando a questão financeira pela célula, mas as questões materiais. Pessoas, amados, que são presas a carros, pessoas que são presas a imóveis, pessoas que são presas a cargos nos trabalhos. Amados, eu conheço pessoas que são neuróticas, porque elas ainda não conseguiram atingir determinada posição no trabalho, mas é a posição com Deus, e o lugar com Deus, e a vida com Deus, como está?
quer que você tome postura, que você transcenda os limites dessa Canaã, que as pessoas têm falado tanto. Há milhares de anos as pessoas falam dessa tal de Canaã, 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 mas deixa eu dizer uma coisa, a sua Canaã está em você, está com você, e ela se chama Espírito Santo de Deus. É Ele que quebra os limites da sua vida. Não podemos ser limitados, amados. Não podemos ser limitados à nossa vida física. Preste atenção nisso. Nós nos limitamos nas nossas vidas físicas. Nós perdemos a consciência de que somos compostos de 3 composições diferentes. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Está entendendo isso, amado? Agora, por que então nós nos prendemos às nossas emoções? Por que nós nos prendemos às dificuldades da carne? Por que nós nos prendemos tanto a essas coisas e nos tornamos pessoas rancorosas? Nos tornamos pessoas doentes? Nos tornamos pessoas que dependem, aleluias, oh Deus, que dependem, amados, muitas vezes de remédios. Não sou contra tomar remédio, mas eu quero dizer algo para você: tem um remédio maior para a tua vida, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. É esse remédio que você tem que tomar. Porque a gente se limita tanto a uma folha olerite, quando na realidade o Espírito Santo que está em você, ele diz que ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Enquanto você está preocupado com o seu olerite, enquanto você está preocupado com as suas dívidas, você está preocupado em conquistar a Canaã física. Mas, amado, preocupado com isso, você não conquista a sua Canaã espiritual. Aleluia. Lá no livro de João, capítulo 14, o Senhor disse que na casa do Pai haveriam muitas moradas. Mas antes ele disse: olha, que não se turbe, que não se encha de preocupação, que não se martire, porque turbar significa também maquiar o teu coração. Não deixe que o seu coração, que a tua face seja maquiada. Porque se você permitir que isso aconteça, sabe o que vai ser de você, querido? Você vai ser um crente meia boca, crente de meia tigela, crente que senta no banco da igreja, mas não consegue ouvir a palavra, não consegue receber o louvor, não consegue entender as coisas espirituais que Deus tem tentado levar na tua vida há tanto tempo. Quando nós vamos acordar como povo eleito de Cristo, geração eleita, quando nós vamos entender que Deus é soberano sobre todas essas coisas, sobre a tua preocupação, sobre a tua doença, sobre a tua dificuldade financeira, quando nós vamos compreender isso, igreja? Quando nós vamos entender que esse Deus que está em nós é suficiente, é capaz, é soberano sobre tudo isso que você tem passado. Porque você coloca a sua cabeça no travesseiro e lá no travesseiro não passa nada que seja da parte de Deus. Porque nós maquinamos as coisas que acontecem durante o dia. Nós, em vez de ruminar a palavra de Deus, nós, em vez de digerir a palavra de Deus, nós digerimos as dificuldades que nós vivemos no nosso dia a dia. Sabe o que acontece? Câncer espiritual. É isso que acontece. Corrói a nossa vida, mata o nosso corpo, impede que nós trabalhemos, impede que nós vivamos, impede que a sua família seja feliz, impede que os seus amigos sejam felizes. Deixa eu dizer mais para você: impede que a sua igreja seja feliz. Deus quer mais de você, querido. Deus quer mais da tua vida, porque Ele já se entregou a você há muito tempo. Deus já te deu uma paga, e Deus é o único, querido, que paga 2 vezes. Aleluia. Porque Ele pagou com a morte dele, como carne, como corpo, e Ele vai pagar de novo, te dando uma vida eterna quando você chegar junto ao Pai.
dobrado quando nós fazemos pouco. Eu não conheço ninguém que paga dobrado quando nós fazemos de má vontade. Eu não conheço ninguém que paga dobrado quando nós fazemos e murmuramos. Eu não conheço ninguém que paga dobrado quando nós fazemos e achamos que estamos fazendo por obrigação. Eu não conheço, mas eu conheço apenas este chamado Espírito Santo de Deus. Este vai te pagar dobrado. Independente da sua dificuldade, independente do seu problema, independente das suas transições, dos seus momentos, Deus vai te pagar dobrado. Aleluia. Precisamos levantar, amados. E aí eu digo como igreja, igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisa se levantar. A igreja do Senhor precisa fazer o que foi cantado, o que foi louvado aqui. Levantar e estabelecer uma nova aliança com Deus. Uma aliança inquebrável. Sabe por quê? A aliança que Deus estabeleceu com você, a que Ele estabeleceu comigo, é inquebrável. Mas e a aliança que você tem estabelecido com Ele? Preste atenção, querido, ouça a palavra de Deus. E a aliança que Deus tem feito com você? Como está a sua aliança com Deus? Se você acorda de manhã e a primeira coisa que você pensa são os seus problemas, ou pior, os problemas que você tem com alguém, a sua aliança está quebrada. Ouça bem. Se você acorda de manhã e você não tem coragem de ajoelhar, fazer como a Márcia nos conta aqui, coloca o bolachão no chão e orar a Deus e falar: Deus, hoje eu preciso do Senhor. Sabe o que acontece, amado? Sua aliança está quebrada. Se você, querido, tem permitido que os problemas, as dificuldades, as transitoriedades da tua vida levem você a viver mal com Deus, a sua aliança está quebrada. E a aliança quebrada não funciona. A aliança quebrada dá margem para o diabo. A aliança quebrada não funciona